Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes. Seja muito bem-vindo a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. E hoje, durante esta semana, nós iremos, no nosso devocional diário, de segunda a sexta-feira, nós iremos considerar o Salmo 1. E o versículo que eu separei hoje para que nós possamos meditar neste devocional com a graça do Senhor é o Salmo 1, versículo 1, que diz assim, acompanhe comigo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meus irmãos, o Salmo 1 ele começa com esta proclamação de bem-aventurança, de felicidade. Bem-aventurado, feliz. A felicidade verdadeira, meus amados, não é um acidente de sorte, mas é o resultado de um viver consagrado ao Senhor por graça exclusiva e regeneração do Espírito Santo, de maneira monergística, ou seja, de Deus para o homem. Nós sabemos que o fim principal do homem, como nós aprendemos por meio dos nossos pais puritanos, em especial nos símbolos de fé puritanos de Westminster, que o fim principal do homem é a glória de Deus e ter prazer nele. E este verso nos ensina o primeiro passo nessa busca, que é a nossa separação, a nossa santificação. Perceba, meu amado irmão, a bem-aventurança do justo é definida primariamente pelo que ele evita. O salmista começa demonstrando que essa felicidade está no separar-se, no evitar-se. O texto nos apresenta uma progressão. Observe isso. Esse texto ele nos apresenta uma progressão terrível, preocupante e até eu diria alarmante do envolvimento com o mal, descrevendo 3 estágios de como uma pessoa se afasta de Deus, de como uma pessoa fica empedernida na sua rebeldia. Portanto, feliz é o homem que se separa disto, que se afasta dessas condutas. A primeira coisa que o salmista diz aqui é: não anda no conselho dos ímpios. O primeiro contato deste pecado, desta obstinação na rebeldia, ela se dá na mente. Ouvir e aceitar o conselho. Que conselho é esse, você me pergunta? As ideologias, as opiniões, as vontades, as filosofias de ímpios. Ou seja, daqueles que não têm a sua mente cativa pela palavra do Senhor. Meus irmãos, nós devemos evitar que o nosso entendimento, que a nossa vontade, que a nossa racionalidade, o entendimento, que as nossas afeições, nosso coração, sejam aplicados desordenadamente a outras coisas e desviados de Deus. Por isso que o salmista diz: não anda no conselho dos ímpios. Meu irmão, se afaste do conselho de ímpios. O que é que um ímpio tem para lhe ensinar? Nada. Absolutamente nada. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Prossigamos. Não se detém no caminho dos pecadores. O segundo passo é o envolvimento. Veja que o primeiro passo deu na mente.
conselho dos ímpios. Agora, se deter no caminho dos pecadores. O segundo passo é o envolvimento. Uma vez aceita a perspectiva, a pessoa começa a frequentar este caminho, ou seja, a prática do pecado. O pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Isto é pecado. Pecado não é o que as pessoas dizem, muitas das vezes. Pecado é o que a palavra de Deus diz que é pecado. A desobediência à palavra de Deus não é aquilo que você entende por ser bom ou mal. Você não tem essa capacidade, nem esse direito legal de dizer o que é certo e o que é errado. Só Deus, o Criador, tem e Ele o fez nas Escrituras Sagradas. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. O estágio final é a participação e o escárnio. O indivíduo se estabelece na zombaria e na difamação das coisas santas. Piadinhas, historiazinhas, risinhos, zombarias, difamações. Ai de nós, Senhor, livra-nos, Senhor, disso. Em rodadazinhas de colegas, de amigos, até às vezes na saída do culto da igreja, meus irmãos. E nós somos taxados de puritanos, santarrões, anacrônicos, porque nós queremos santidade. Mas bem-aventurado, feliz é aquele que não se assenta na roda de escarnecedores. Quando este indivíduo se estabelece nesta zombaria, nessa difamação das coisas santas, ele torna-se um verdadeiro promotor do mal, desprezando o próprio Deus e os seus mandamentos. Deus nos livre disso, meu irmão. Meu irmão, a palavra, ela nos adverte que devemos ter cuidado para não participarmos com outros do que lhes é proibido. O ímpio, ele se caracteriza por pensamentos indignos, perversos, rebeldes, pecaminosos a respeito de Deus. E isso o torna ímpio. E na verdade ele pratica isso porque ele é ímpio. Ele pratica o pecado porque ele é um pecador. Ele não é um pecador porque ele pratica o pecado. Ele é um pecador, ele nasceu pecador e ainda não foi regenerado por Deus. Por isso que ele pratica obras de impiedade. Meus irmãos, para que nós possamos alcançar a verdadeira felicidade, como diz aqui o salmista, para que nós possamos glorificar a Deus, termos prazer em nossa comunhão com Deus, nós somos chamados a resistir a Satanás e a seus demônios, ao mundo e às nossas próprias paixões carnais, que nos inclinam para o pecado. E você sabe aquilo que te inclina para o pecado. Você sabe qual é a conversa que te leva a pecar. Você sabe o pensamento que te leva a pecar. Você sabe o ambiente que você vai e te leva a pecar. Você sabe. A nossa vida precisa ser um testemunho contra um caminho que leva à miséria, à impiedade, ao pecado, à perversão, à rebeldia contra Deus e a sua santa palavra. Meu amado, no final deste nosso devocional, eu quero fazer a seguinte pergunta para a sua reflexão. Depois, ao ler este versículo novamente, ore, tentando responder sinceramente e pedindo a graça de Deus para responder essa pergunta. Você tem sido diligente em evitar a companhia
e os conselhos que te afastam da vontade de Deus? Você tem sido diligente? Você tem lutado contra isso? Meus irmãos, Deus nos abençoe e nos livre de todos esses pecados e que nós possamos ser verdadeiramente felizes. Então este foi o nosso devocional no dia de hoje. Até amanhã. Que Deus nos abençoe. Você está no devocional do Ministério 5 Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes. Até amanhã, se Deus quiser.